A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Deus depois do coração a passagem da Escritura Sagrada em 2 Samuel 12, versículo 12 a seguir. Diz assim: Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. É bem conhecido dos amados irmãos, amados ouvintes, essa passagem. A questão está nessa palavrinha que aparece no começo do versículo 14, né? Todavia. Na língua portuguesa é uma conjunção coordenativa, né? Ou seja, é uma oposição ou um contraste, vamos dizer assim. Ela é vem a ser dissertativa, ela liga as orações, ou seja, as frases, as palavras. No sentido geral, a palavra todavia, ela pode ficar mas, né, porém, contudo, entretanto e no entanto. Então veja que a palavra todavia é tão simples que ela se encontra dependendo da ocasião ela aplicada. Nesse caso, todavia, né, mas, porém, Davi sabia perfeitamente que o que ele fizera era totalmente errado e contra a lei de Deus. Né? Se não me falha a memória, o 6º mandamento é não matarás. Até alguns dizem, mas então por que Deus permite ou, né, mata a criança? Vamos ver que também o filho que te nasceu certamente morrerá. Alguns dizem, então Deus matou a criança. Bom, vamos procurar entender. Há muitos que aplicam lá em Ezequiel 12:20, que diz que os filhos não levarão a maldade de seus pais, ou Deuteronômio 24:16, né, qual os pais não levam os pecados dos filhos, os filhos também, ou dos pais, não são punidos por isso, vamos dizer assim. Então, como explicar que essa criança morre no lugar de Davi? Quando diz todavia, mas como ele, sendo um homem segundo o coração de Deus, faz isso e fica impune? Alto lá. Se nós formos ler os textos, mais especialmente no versículo adiante, vamos ver que Davi ora pela criança. Como continua, Davi buscou no versículo 16, né? E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Versículo mais adiante, vamos dizer que ele não comeu e nem bebeu. A questão é que por 7 dias, né, a criança já nasceu muito doente, porque em 7 dias morreu. Depois de 7 dias, quando ele descobre, ele se levanta, né, se lava, come e bebe, normal, né? Ou seja, no versículo 23, assim, porém agora que a criança é morta, por que jejuaria eu? Porém, eu fazê-la, mas poderia fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Claro que aqui aplica sobre pessoas que, infelizmente, como teve alguns dias atrás, né? Dizem os dias das almas. Entre você ir lá limpar o túmulo onde se encontra o ente querido, não tem nada a ver, é normal, você vai manter o local limpo. Mas aí a dizer que aquele que ali está, aqueles restos mortais, vão saber o que está fazendo, já é outra questão. Eles nada sabem, os mortos nada sabem. Para ali, enquanto há vida, há, né, lembranças, o agir aqui na terra. Após a morte, esperar a volta de Jesus, né? No sentido geral, alguns acendem velas,
também está totalmente errado, porque acham que lá os mortos vão receber. Não. Salmo 23 nos diz ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. 23, 4. Né? A tua vara, teu cajado me consolará, pois tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consola. Jesus está com aquele que morre em Jesus, não precisa de vela. Questão de flores também, levar ali como ornamento, tudo bem. Nos velórios, na antiguidade, principalmente os mais ricos, ficavam muitos dias velando. Num estudo cultural, se você for pesquisar, você vai ver, as flores, nesses casos, eram levadas até muitas, para o corpo ficar muitos dias ali, exalava, sim, um mau cheiro. Então as flores eram para disfarçar. Né? Percebe, então, que dependendo da questão e da cultura, as flores podem simbolizar algo bom ou não. Há pessoas que já entram numa questão de que o morto sabe daquilo, né? E vice-versa. Pois bem, mas não é esse o assunto a tratar. A tratar aqui como Davi agiu e por que a criança morre, né? Como eu expliquei ali, de acordo com Ezequiel 18:20, Deuteronômio 24:16, essa criança não deveria morrer, e sim Davi. Mas o castigo era para Davi, não para a criança. Davi evitou que a criança, suponhamos que ela continuasse viva, um exemplo, ela seria sempre apontado o dedo, você é filho de um ato de adultério, um ato de alguém morrer, né? Ou seja, Urias, que era o pai, o esposo de Betseba, foi assassinado, né? Ou seja, Davi permitiu isso, e orquestrou para que Urias fosse morto. Então vemos que Davi, em questões gerais, ele deveria sim ser punido. E com a morte, como quando Natan chega, usando aquela parábola que todos conhecem, né? E Davi, esse homem certamente morrerá. Quando ele diz, esse homem é você, Davi, né? Ele reconhece sim o seu pecado, reconhece o seu erro. Então vemos aqui, nessa questão, em que era que Davi seria subjugado. Sabemos que de sua casa nunca se apartou o mal, né? Sabemos que desde Abisalão, seu filho mais velho, tentando tomar seu trono, de sua filha sendo abusada pelo próprio filho dele também, né? Então vemos que não saiu o pecado de sua casa. Infelizmente a criança acabou por morrer. Repito, Deus, quem sabe, não queria que ela sofresse tantas perseguições. Tantos inimigos de Israel teriam como apontar o dedo para Israel e dizer, o teu Deus é conivente com o que é errado e o que é pecado. Alguns diziam, então Davi não poderia ser apontado o dedo para ele. Todos conhecemos a história. Davi sofreu muito, né? Ele jejuou pela criança, mas ele sabia perfeitamente que estava tudo na mão de Deus. Ele jejuou para quem sabe Deus tivesse misericórdia. Quem sabe Deus deixaria a criança viva. Quem sabe, mas ele sabia perfeitamente pela lei. Ele sabia pelos mandamentos que o que ele fez era passível de condenação, de morte. E nesse texto geral, né, alguns apontam, então Deus passou a mão sobre o pecado. Não. Basta lermos e vermos que Davi sofreu, sim, durante 7 dias, jejuando pela criança. Após isso, quando ele se lava, ele mesmo explica, não adianta, eu irei a ela não virá a mim. Né? Davi sabia que após os 7 dias, ao qual ela faleceu, não haveria mais o que fazer. Mas enquanto ela vivia, ele tentou. Enquanto há vida, há esperança. É o que eu digo para você, aplicando no sentido geral. Enquanto há tempo, haja. Usando não como um exemplo, mas como uma alavanca aqui. Davi tentou, sabendo que o que ele fizer, ele assumiu. Ele sabia que o que fez é errado. No sentido mais amplo da palavra, tudo que fazemos aqui, né, ou seja, na terra, tem um todavia, né, como eu falei no início, dependendo da aplicação. Todavia, nós sabemos. Vamos dar um exemplo. Todavia comprou o carro, mas não sabia dirigir. Todavia não se preparou para uma corrida, quem sabe, mas todavia
venceu. Alguns dizem, mas como assim? Quem sabe por ele ter permanecido e corrido até o final, lhe deram uma medalha, quem sabe, porque ele venceu no sentido de permanecer até o final. Então, todavia, dependendo do momento, da circunstância. Todavia, o Senhor tem, né, muitas vezes tido misericórdia de seu povo. Nações foram destruídas, né, inteiras, por não temerem ao Senhor. O próprio Israel, em cativeiro, todos conhecemos. Em cativeiro eles sofreram muito. De acordo com várias passagens da Escritura Sagrada, esse povo, vários reis vinham, né? Reis eram bons ao Senhor, reis que eram maus ao Senhor. E o povo sempre acompanhando. E sofreu por isso. Que Deus possa falar mais em teu coração, e que você tenha em mente que temos que pensar nas consequências dos nossos erros. Todos os nossos erros e pecados, infelizmente, têm consequências. Deus perdoa? Joga no mar do esquecimento? Joga. Mas a consequência, sempre digo, né? A consequência dos nossos erros e pecados. Infelizmente, vamos passar. Vamos sofrer pela consequência desde uma má conduta, né? Desde coisas tão simples como uma má alimentação, tendo problemas de saúde, né? No sentido geral. Vamos sempre sofrer por aquilo que escolhemos de mal. E Deus não pode ser culpado por isso. Que Deus possa abençoá-los nessa noite. Essa palavra foi dirigida ao corações de muito, acredito eu. Por quê? Simplesmente pelaquela primeira palavrinha em que eu citei, né? O significado de todavia. Que é mas, porém, entretanto, contudo. Contudo, entretanto, Deus nos ama. Ama a todos. Mas não deixa o pecado impune. Davi pecou, pagou o preço, sofreu por isso, foi transpassado, como a Escritura Sagrada nos fala, mas ele sofreu. Pagou um alto preço, né, perdendo seu filho, embora Betseba também tinha uma certa culpa, mas o mais culpado era ele. Né? Ele sabia, durante os 9 meses, que com certeza sucederam, que o pecado estava, né, ali. Mas 7 dias apenas a criança viveu. Ou seja, o pecado não permanece. Entendeu? O pecado não permanece. Nada fica em oculto. Como só repetindo o versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Com Deus, né, não há nada encoberto. Amém? Deus de poder e glórias, essa foi mais uma palavra, Senhor, uma reflexão da tua escritura sagrada, Senhor. Sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas maravilhosas no meio do teu povo. Que possamos refletir mais e mais em nossas escolhas, Senhor. Para que possamos não dizer Deus é mau, mas sim Deus é bom em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Alcança cada vida que esteja ouvindo esse vídeo nesse momento. Para que possamos, ó Pai, seguir uma vida transformada. Uma vida que o teu nome seja exaltado, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que te pedimos, derrama sobre nós a graça, na virtude do teu poder. Amém e amém.